Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Sabe, queridos, que eu aprendo, o Senhor tem nos ensinado. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluia. Muitas vezes eu pensava sobre essa palavra. Eu dizia comigo mesmo: Senhor, eu não me sinto feliz, não me sinto alegre. Eu tinha momentos de alegria, momentos de felicidade, mas não sentia feliz, alegre. E quando essa palavra ela entrou dentro de mim, ela produziu um choque, porque a palavra de Deus ela é verdade, mas eu não me sentia assim. Eu sentia um peso, uma responsabilidade sobre os meus lombos muito grande. Não conseguia sorrir. E quando eu sorria, era um sorriso horrível. Até que eu comecei a treinar. Parece que treinando a gente consegue melhorar, né? Mas eu ia para o espelho e me olhava sorrindo, eu ficava assustado. Eu dizia: Senhor, eu não posso treinar, porque eu acho que não é por aí. Eu fiz uma oração, fiz: Senhor, eu creio que a tua palavra é verdade. E se porventura alguma coisa está de errado, não é com a tua palavra, é comigo. Mas eu quero que essa palavra se transforme em uma verdade inquestionável. Não que hoje eu viva somente sorrindo. A minha esposa, ela sorri quando ela está triste, ela sorri quando está alegre, está sorrindo quando ela está com medo. É o jeito dela, a personalidade dela. Eu sou uma pessoa mais séria, mas mesmo sendo mais sério, eu aprendi a sorrir. Eu aprendi a me alegrar. Eu aprendi a ficar contente em todas as circunstâncias, independentemente do que está acontecendo lá fora. Porque o nosso sorriso, a nossa alegria, ela é interior. Ela não provém de nós mesmos, ela provém de Deus. Então quero que você seja feliz, seja alegre. Mas lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, Ele é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa paz. Se nós quisermos sermos felizes, temos que estar ligado, plugado em Deus. É que nem aqueles rádios que quando você liga ele na tomada, ele funciona. Se não tiver ligado, se não tiver energia, ele não vai funcionar. Nós somos que nem esse rádio, precisamos estar ligado na luz. Podemos até por algum momento, através da pilha, que é a nossa fonte humana, ter momentos de alegria e sermos felizes. Mas as pilhas, elas param de funcionar. Mas quando o rádio está ligado na tomada, sempre na tomada, a energia é ilimitada. Amém? Ontem eu coloquei uma palavra pastoral para a igreja, que eu mandei pelo WhatsApp, coloquei no Face, e eu quero dizer que essa palavra é para hoje. Nós estamos em guerra, queridos. Amém? Há uma guerra invisível. Há uma guerra no ar e que nós precisamos estar atentos. E nessa guerra, muitas pessoas se ferem, outras pessoas se cansam. Mas Deus, Ele é o nosso general. Deus é o nosso comandante. Ele guerreia conosco e por nós. Amém? A palavra de Deus diz que não há um Deus que trabalha por nós como o nosso. Não há um Deus que luta por nós como o nosso. Muitas pessoas estão lutando pelos seus deuses, guerreando as guerras dos seus deuses. Mas o nosso Deus, Ele guerreia a nossa guerra. Ele luta por nós, Ele trabalha por nós. Mas Ele exige de mim e de você uma posição, uma postura de soldados.
Eu não sei o que você está enfrentando, eu não conheço as tuas lutas, mas uma coisa eu sei, que se você se aproximar de Deus, você vai sair daqui fortalecido. Se você tiver com o coração aberto a Deus, você vai sair daqui cheio de força e poder para vencer todas as lutas que você tem travado. Talvez você pense no seu coração, na sua mente: eu estou cansado, a minha vontade é chutar o balde. E Deus sabe, e Deus conhece o teu pensamento, e Ele não se escandaliza, porque Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que você é pó. Mas hoje Ele quer te fortalecer. Hoje Ele quer te levantar, para que você possa se ver como Ele te vê, não como os outros dizem que você é, não como você pensa que é, mas como Deus sabe que você é. Se você tomar a identidade de filho de Deus, herdeiro de todas as coisas que Deus prometeu, você vai sair daqui como um campeão. Você vai sair daqui como um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Mas você precisa querer, desejar. Não permita distração. Não permita que o cansaço, que o sono, que aborrecimento, que preocupação, que qualquer coisa tire você do centro da vontade de Deus. O diabo, ele usa várias armas, e uma das armas é distração. Ele nos distrai muito durante a semana, para que nós não venhamos a buscar o Senhor. Mas hoje, a tua mente, a tua atenção vai estar totalmente focado na palavra de Deus, para que o diabo não roube a palavra. Amém? Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós cremos no Senhor e dizemos ao Pai que somos totalmente dependentes do Senhor, pois o diabo nos chama pelo nosso pecado, mas o Senhor nos chama pelo nosso nome. E agora, Senhor amado, nós falamos, declaramos que somos pecadores, não mais escravos do pecado, mas eventualmente pecamos. Estamos confessando a Ti os nossos pecados e Te pedimos perdão. Lava-nos, Senhor, com o sangue de Cristo, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e retira todo o peso de culpa, todo o peso de acusação, toda a vergonha que sai agora nesse momento pelo poder do Teu nome, Senhor. Que nós possamos nos sentir agora livres, leves. Que nós possamos nos sentir agora perdoados. Que nós possamos nos sentir mais perto de Ti, porque a culpa e a vergonha nos mantém no chão. A culpa e a vergonha nos mantém longe de Ti. Nós não temos, Senhor amado, desejo de Te olhar, porque a culpa e a vergonha nos mantém olhando para os nossos pecados. Mas nós vamos olhar para Cristo, para o Senhor que lá naquela cruz pagou o preço da maldição dos meus pecados, que através do seu sangue Ele limpou toda a cédula de acusação contra mim, e agora eu posso chegar até o Santo dos Santos, até o Senhor. Senhor, nesse momento agora, eu quero dizer que eu sou Teu. Nesse momento agora, Senhor, eu quero dizer que eu preciso de Ti. Nesse momento agora, Senhor amado, a minha mente, o meu coração, os meus ouvidos espirituais estão atentos à Tua palavra e à Tua vontade. Que ninguém possa roubar a Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governadores e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Vamos ler o 13 também. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Amém. Deus amado e Deus bendito, o Senhor zela e vela pela Tua palavra. Te pedimos agora, Senhor, que o homem desapareça, que Cristo cresça, que o Senhor seja engrandecido e que nós possamos aprender de Ti mais e mais, através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Podem ficar sentados. A palavra que eu falei ontem é que nós estamos em guerra. Há uma batalha, há uma luta ferrenha nos ares, nos céus. E às vezes nós não compreendemos que estamos em guerra. Parece que nós estamos em férias. Parece que nós estamos descansados, não estamos atentos, não estamos preocupados com esse mundo espiritual. Esse mundo espiritual ele é muito mais real que o mundo material, o mundo que nós enxergamos. Nós nos preocupamos mais com as pessoas do que com o diabo, que com os demônios, que com as estratégias que o diabo usa para tentar nos enredar, para tentar nos ferir, para tentar nos separar, nos afastar de Deus. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão, ou seja, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo ele nos odeia, e ele é real. E uma das maiores artimanhas, uma das maiores armas que o diabo usa é tentar se esconder, é tentar fazer com que nós não venhamos a acreditar nele. Hoje em dia, infelizmente, em alguns seminários, até algumas igrejas, infelizmente, não é pregado mais sobre essa questão do inimigo das nossas almas. Há dois perigos quando nós entramos nessa esfera da batalha espiritual. O primeiro perigo é supervalorizar o diabo, é dar mais poder e mais força do que ele tem. Isso não é de Deus. E tem igrejas que trabalham tanto com o diabo que em vez de pregar Deus, pregam o diabo. Um outro perigo maior, talvez, é desvalorizar ou desacreditar no diabo. Se a palavra de Deus e o próprio Jesus nos diz que ele existe, que ele é real, que ele era um querubim ungido, ou seja, um anjo de uma patente superior, que estava diretamente ligado a Deus, e alguém diferenciado. Por que eu vou dizer o contrário? Eu creio na Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Então a primeira coisa que eu tenho que compreender, eu tenho que entender que o diabo é real. Alguns dizem, não, o diabo é uma personificação do mal. Ou seja, é o mal da pessoa, e esse mal, alguns dizem que é o demônio, que é o diabo. Queridos, isso aí é heresia. O diabo é um ser que foi criado por Deus. Então quando nós supervalorizamos o diabo, alguns parecem pensar que Deus está lutando contra o diabo, e o diabo tem tanto poder, que Deus faz força para vencer o diabo. Isso é heresia, isso é balela. Isso não existe biblicamente. O diabo é criatura,
E Deus é o Criador. Mas é uma criatura muito forte. E se nós tentarmos lutarmos com as nossas forças, com a força do nosso braço, nós vamos perder. Se nós tentarmos usar da nossa inteligência, nós vamos perder. Então, a primeira coisa que eu tenho que compreender é saber que o diabo é real. Que o diabo usa de estratégias. O que é estratégia? São meios para se alcançar um fim. Ele usa de ciladas bem montadas, inteligentes, para nos pegar. Há muitas ciladas que nós caímos, por muitas vezes desconhecer quem é o diabo e como ele usa. Não desconhecemos os seus ardis, a sua forma de agir. Tem uma sigla que geralmente é utilizado o pastor Fernando em administração, que nós chamamos de FOFA. FOFA é uma sigla que o primeiro F é fortalezas, o O é oportunidade, o segundo F é fraqueza e o A é ameaças. Então, geralmente quando alguém vai abrir um negócio, ele vai verificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as oportunidades que estão naquele negócio e que de repente vão possibilitar que o negócio avance, mas também quais são as ameaças, os concorrentes. Então geralmente é feito um planejamento estratégico para montar uma empresa, para ver se essa empresa tem condições de ter sucesso, ir avante, ou seja, ter lucro, porque se a empresa não tem lucro, ela não sobrevive. Pegando esse conceito administrativo e transferindo para nós, você conhece você mesmo? Porque nós falamos primeiramente, nós temos que conhecer o diabo. Agora em segundo momento, nós temos que conhecer a nós mesmos. Você conhece quais são os teus pontos fortes? Ou seja, onde o diabo pode vir, que você está firme, você não cai, você conhece que é um ponto forte, estabelecido na palavra. Você conhece as tuas fraquezas? A Bíblia diz, fugir do mal e da aparência do mal. Ou seja, contra a tentação, não tem como resistir. Você tem que fugir. Você tem que se afastar. Você tem que correr. Não tem outra forma. A Bíblia nos ensina, nos orienta a fugir do mal e da aparência do mal. Como é que eu vou saber que aquilo é um mal, uma tentação, uma fraqueza, se eu não me conheço? Se eu não entendo que eu sempre caí naquela área, então eu tenho que evitar, eu tenho que desviar daquilo. Interessante, talvez alguns aqui já ouviram o Grenal, o último Grenal. Interessante que o técnico do Grêmio e o técnico do Inter montaram equipes, e essas equipes, elas avaliaram, analisaram cada jogador, cada estratégia, cada lance, cada esquema tático, e quando havia uma mudança de um treinador, o outro já mudava também. Por quê? Para tentar anular a tática do adversário, para tentar anular aquela jogada, para tentar anular a possibilidade de sofrer um gol. E foi empatado até o fim, e se decidiu nos pênaltis. Interessante que os goleiros também analisaram cada jogador, como cada jogador batia o pênalti, qual era o canto onde ele batia, e olha que deu certo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se você não conhecer o diabo e as suas estratégias, você vai cair em tentação. Se você não se conhecer os teus pontos fortes e fracos, você vai cair. O diabo usa de muitos ardis, porque ele é o maior psicólogo, ou um dos maiores psicólogos. O maior é Jesus Cristo. Mas o diabo conhece muito o ser humano. Ele conhece a você, ele conhece a mim. Ele sabe que tem algumas coisas e algumas palavras, quando alguém fala, nos fere, nos magoa. Ele conhece as nossas fraquezas. Eu vou te dar um exemplo.
Vou imaginar que isso pode acontecer no teu casamento, isso pode acontecer no teu trabalho, aonde você estuda, aonde você frequenta, com quem você se relaciona. Alguém faz uma acusação contra você, é uma falsa acusação. Alguém te acusa de algo que você não fez. A primeira reação nossa é nos levantar e ir contra essa falsa acusação, porque nós nos sentimos injustiçados. Quem é essa pessoa para levantar essa calúnia, essa difamação, essa questão? Você se sente ofendido na sua honra, no seu nome. Mas às vezes, essa falsa acusação, às vezes é apenas a lei da ação e da reação. É apenas a pessoa reagindo contra uma ação ou uma omissão tua, porque você não valorizou aquela pessoa. Então você está agora em conflito. Alguém te caluniou, alguém te difamou, alguém fez alguma coisa, mas na verdade, nas entrelinhas, essa pessoa está pedindo socorro. Nas entrelinhas, essa pessoa, ela não sabe como resolver o conflito, e você agora faz parte desse conflito, e você está envolvido nesse conflito. Como resolver? Se você deixar o teu advogado, que está dentro de ti, começar a explorar testemunhas, a explorar provas que vão convencer que a outra pessoa está errada, você entrou numa cilada do diabo. É isso que ele quer. Ele quer que você permaneça em conflito, permaneça na briga, permaneça na discussão. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar sensibilidade, e você vai perguntar para a pessoa: por que você está ofendida? O que eu te fiz que te ofendeu? O que eu posso fazer para corrigir esse conflito? Mas isso tem que ser sincero, isso tem que ser algo que vem do teu coração. Isso vai quebrar a artimanha do diabo, isso vai quebrar a estratégia dele, para que você fique dividido com aquela pessoa. E a palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Ou seja, a maior arma do diabo é a divisão, duas visões, quando ele coloca as pessoas uma contra a outra. Então, queridos, essa é uma arma que o diabo usa para afastar, às vezes, aquelas pessoas que mais te amam, que mais querem te proteger. Então, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês hoje: você se conhece seus pontos fortes, conhece seus pontos fracos. Você conhece o teu adversário, o diabo, sabe onde ele tem feito você cair. Você conhece a pessoa com a qual você convive, teu esposo, tua esposa, teu amigo, tua amiga, teu pai, tua mãe. Você respeita essa pessoa? Num casamento, normalmente a gente fala que nós temos que encher o tanque da outra pessoa, e nós enchemos o tanque fazendo-a feliz, trabalhando para fazer feliz. Mas o tanque do homem e da mulher são diferentes. É como se a mulher usasse diesel e o homem usasse gasolina. Então, se você quiser colocar gasolina no tanque da tua esposa, você vai ter problemas, porque ela se move através do diesel. E se a mulher quiser colocar diesel no tanque do homem, vai ter problema, porque o homem se move através da gasolina. E a palavra de Deus diz que toda mulher precisa ser amada, e todo homem precisa ser respeitado. Então, quando a mulher, ela não respeita o seu marido, ela não está abastecendo o tanque. E quando o homem não ama a sua mulher, o homem não está enchendo o tanque. Isso também é motivo
de conflitos, de briga, de luta, de desentendimento. E geralmente quando se quebra esse vínculo em casa, sabe o que acontece? Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a palavra, você fica desanimado, você fica totalmente prostrado. É isso que o diabo quer. Essa é uma arma que o diabo usa para tentar te afastar de Deus. Mas pastor, como é que eu vou amar minha mulher? Então como é que eu vou encher o tanque dela? Primeira coisa, você vai ter a tua esposa como prioridade na tua vida. Se você que é homem, que está me ouvindo hoje, e ama a tua mulher, você tem que ter ela como prioridade número 1. Tirando Deus, primeiro é Deus, mas depois de Deus aqui nessa terra é a tua esposa. Não tem trabalho, não tem nada nesse mundo que seja prioridade maior do que a tua esposa. Quando a esposa ela não se sente como prioridade, ou seja, ela é deixada de lado por qualquer coisa, ela se sente frustrada, desrespeitada, desvalorizada. Isso provoca nela afastamento de ti e posteriormente afastamento de Deus, e dá margem para o diabo agir. Como é que a mulher se sente amada? Quando o marido se preocupa com o sentimento dela, quando o marido se preocupa com o que ela sente, como ela está verdadeiramente. Isso provoca na mulher o sentimento de ser amada. Isso enche o tanque dela e ela fica feliz, ela fica alegre. Como é que a mulher se sente amada? Quando você, homem, assume o erro que você cometeu e diz: eu errei, me perdoa, eu te feri, eu não devia ter falado aquilo. Então quando nós assumimos, o homem assume os seus erros, ele está provando para a mulher que ela é amada. O tanque dela enche e ela fica feliz. E uma mulher feliz vai orar mais. Uma mulher feliz vai meditar na palavra mais. Uma mulher feliz vai adorar a Deus mais. Uma mulher feliz está mais perto de Deus. Mas o homem precisa também encher o tanque. E a mulher enche o tanque do homem quando a mulher respeita o homem. Como é que a mulher enche o tanque do homem? Através do respeito? Primeiro, aceitação. Quando a mulher ela não aceita o homem como ele é e quer mudá-lo de todas as formas, em vez do homem se sentir aceito, ele se sente rejeitado. Em vez de se aproximar mais dela e de Deus, ele se afasta, se cala, se fecha. Nós temos que aprender uma máxima que nós temos ensinado aqui: ninguém muda ninguém. O único que tem poder para mudar é Deus, através do seu Espírito Santo. E sabe por que o homem se afasta mais da mulher quando a mulher tenta mudá-lo? Muitas vezes ele pensa na mãe, ele se sente como um filho, sendo repreendido, corrigido, disciplinado pela mãe. Isso afasta mais ele da esposa. Então, mulher, aceite o seu homem, o seu marido como ele é. Não queira corrigi-lo, principalmente na frente dos outros. Você até pode falar: meu esposo, meu marido, eu não compreendo do que você faz tal coisa. Mas não diga não aceito. Esse não aceito significa rejeito. Segunda forma da mulher respeitar o homem e o tanque dele ser elevado, ser suprido, é através da admiração. Todo homem precisa que a mulher o admire. Ele precisa se sentir admirado, como se fosse o melhor homem dessa terra, como se fosse o máximo para aquela sua mulher, como se fosse o super-herói da sua esposa. E quando o homem não se sente assim, o seu tanque vai esvaziando.
ele precisa ser respeitado. E a admiração aumenta o respeito. E aumentando o respeito, aumenta o tanque da felicidade, da alegria do homem. Como é que o homem ele se sente respeitado? Quando a mulher tem gratidão. Meu marido, obrigado por você existir. Obrigado por você ser meu amigo. Obrigado por você ser o provedor dessa casa. Obrigado por você ser o protetor do meu lar. Obrigado por você existir. Isso faz o tanque do respeito aumentar. E ele se sentir o macho, o homem. Isso eleva a autoestima dele. E quanto maior o tanque que ele tiver de combustível, mais próximo ele vai estar da esposa, mais próximo ele vai estar de Deus, mais ele vai orar, mais ele vai jejuar, mais ele vai meditar na palavra. Uma coisa leva a outra. Então enche o tanque do seu cônjuge. Uma outra forma que o diabo usa para nos afastar um dos outros e de Deus é através do pecado. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa venha trazer para você uma fofoca. Venha contar alguma coisa de alguém. E você está na carne. Se você estiver na carne, a curiosidade vai ser maior. E você vai alimentar a fofoca. Você vai alimentar o pecado. Você vai alimentar o mal. Você vai dar corda. Pastor, o que eu tenho que fazer? Cortar o mal pela raiz. O que nos ensina Mateus capítulo 18? Se você tem algum problema contra o teu irmão, contra qualquer pessoa, vá até ele e resolva pessoalmente. Então você vai dizer assim: meu irmão, minha irmã, esse problema é seu. Se eu não faço parte do problema, eu não vou fazer parte da solução. Te dou 48 horas para você ir lá e resolver o problema com essa pessoa, seja quem for, porque isso é bíblico. E nós temos que viver não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, não porque os outros dizem, mas pelo que está escrito. A palavra de Deus me ensina assim. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Vai e busca a solução. Mas se a pessoa não quiser, aí, se for irmão em Cristo, leva o pastor. Mas primeiro você vai ter que resolver. Sabe, queridos, que quando nós entendemos a palavra e vivemos a palavra, nós evitamos muitos problemas. Talvez um dos maiores problemas nossos é que quando o problema vem, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos uma referência para saber qual é o comportamento que eu tenho que ter. E a palavra de Deus diz em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. A falta de conhecimento, ou seja, a ignorância. E a palavra ignorância no hebraico significa, a palavra falta de conhecimento significa ignorância. E ignorância no hebraico significa trevas. Então toda vez que eu estou em ignorância, eu não sei o que estou fazendo, não sei o que vou fazer, não tenho uma referência, eu tenho uma tendência muito grande de agir na minha carnalidade. Eu tenho uma tendência a ser influenciado pelo diabo, porque o diabo é o príncipe das trevas. Por isso que eu erro, porque eu não sei o que fazer. Eu não conheço a palavra de Deus. E se eu conhecer a palavra de Deus, eu não vou errar. Amém? Então eu preciso conhecer o diabo, conhecer como é que ele age, conhecer as suas artimanhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o problema nosso? O problema muitas vezes é de comunicação, queridos. Nós temos dois tipos ou dois níveis de comunicação. A primeira comunicação é a comunicação nível 1. É uma comunicação superficial, rasa.
Segundo nível é uma comunicação mais profunda, uma comunicação relacional. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você vai levar a tua esposa para tomar um sorvete. E lá ela peça um milkshake. E aí tu vai olhar o valor do milkshake e tá lá R$30. Aí você olha assim e se escandaliza, mas R$30 é muito caro. E o pior ainda é que você pensa e você fala. A tua esposa vai reagir e vai ficar emburrada. E ela vai dizer, eu não quero mais tomar sorvete. Mas por quê? Olha, porque você só se importa com dinheiro. Ou seja, a comunicação nível 1 foi a acusação dela, que ele só se importava com dinheiro. Mas na verdade, o que pegou de verdade é que ela se sentiu desvalorizada. Como é que se resolve isso? Fazendo uma nova pergunta. Querida, o que eu te fiz? O que eu te fiz que te ofendi? Por que você ficou desse jeito? Aonde que eu errei? Por favor, pode compartilhar comigo? Ou seja, uma pergunta que faça com que ela, com a outra pessoa, ela venha avaliar o real problema. Não é um problema aparente, é como um iceberg. As pessoas que estão no mar, quando veem apenas a ponta do iceberg. Aquilo que o olho não vê. Mas o problema real, e que pode afundar o navio, não é a ponta, é o próprio iceberg, que é a base dele. Então muitos problemas acontecem nos lares, nas empresas, em qualquer nível de relacionamento, quando nós queremos responder uma pergunta do nível 1 com o nível 1, sem aprofundar e ver o real motivo do problema. Amém? Estão entendendo, queridos? Então, quando nós entramos para o nível 2, nós estamos dizendo para essa pessoa, você tem valor. Eu não quero ficar de mal com você. Eu amo você, eu respeito você. Eu quero estar bem contigo, eu quero ser feliz contigo. Me perdoa por ser tão superficial. Me perdoa porque eu não compreendi, eu não vi que eu errei. Me perdoa. E muitas vezes a gente faz as coisas e não percebe o erro, não percebe a falha. E aí outra pessoa, em vez de se aproximar, ela se afasta. Estão entendendo? Nós temos que ter e dar valor para as pessoas, se importar, não só com aquilo que ela fala, porque às vezes aquilo que ela fala não expressa realmente a motivação dela. Quando nós compreendemos isso, nós evitamos muitos problemas, e nós não damos lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E uma forma de não dar lugar ao diabo é assumindo os nossos erros, é nos preocupando com o que as pessoas pensam e por que elas estão sentindo, por que elas se calaram, por que elas se afastaram, por que houve uma mudança no olhar e no comportamento daquela pessoa. Às vezes a gente vê que a gente magoou e não está nem aí. O Espírito Santo de Deus, ele vai proporcionar para você essa sensibilidade, para que você compreenda e entenda que você errou, que você magoou, que você feriu. E vai te dar também a humildade, para você vencer o teu orgulho, vencer a tua sensação de injustiça, e achar que você que é a vítima. Quem é cristão jamais pode ser vítima. Quem é cristão assume os seus erros. Ele pede perdão, mesmo que fosse o outro que ofendeu. Porque é melhor viver em paz do que ter razão. E quando nós nos afastamos das pessoas, perdemos a comunhão com as pessoas, não perdoamos as pessoas, nós não somos perdoados.
nos afastamos de Deus. Quando deixamos que a raiz de amargura entre e brote no coração, perdemos a graça, perdemos a paz, perdemos a comunhão com Deus. E eu tenho que estar bem claro na minha mente: eu posso perder tudo, mas não posso perder a paz com meu Deus. Eu não posso perder o meu relacionamento íntimo com meu Deus. E se eu perco no meu relacionamento íntimo com a minha esposa, com as minhas filhas, automaticamente isso vai me afastar de Deus. Então, queridos, não permita que o diabo use dessas estratégias para te ferir, te aborrecer e te afastar das pessoas com as quais Deus te colocou para você lutar e você vencer em conjunto com ela. Você forma um time com essa pessoa. Amém? Você forma um time, e esse time vai ser vencedor quando tem o mesmo propósito, quando trabalha da mesma forma, quando chuta para o mesmo lado, quando todos defendem junto e todos atacam juntos. Uma das maiores armas do diabo é a divisão. Duas visões. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Isso perturba tanto que você fica desanimado. E você não tem mais vontade de orar. Você não tem mais vontade de ler a palavra. Você não tem vontade de adorar. Você perde a comunhão com Deus. São coisas pequenas que vão acontecer no dia a dia. E se a gente não se fragar, ela vai destruindo a nossa vida. Lá no livro de Cantares, capítulo 2, se não me falha a memória, fala sobre as raposas e as raposinhas. Raposas, elas iam direto nas uvas, ou seja, naquilo que era visível, e destruía aquilo que era visível. Era um inimigo cruel, mas como era visível, era atacado, era combatido e era destruído. O pior são as raposinhas, os filhotes das raposas, porque elas iam por baixo da terra, sem ninguém ver, iam comendo a raiz. Queridos, que Deus te dê sensibilidade e sabedoria para poder discernir as raposas e as raposinhas. Amém? Porque isso pode estar destruindo o teu casamento, pode estar destruindo relacionamentos, coisas visíveis, mas coisas ocultas, que só com o tempo vão se manifestar, e talvez quando se manifestar, seja tarde demais. Destruiu o teu casamento, destruiu o teu relacionamento, e Deus não quer isso. Amém? Fique em pé nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar ainda, por alguns cultos, mais sobre a questão da batalha espiritual. Nós vamos falar ainda mais no próximo culto sobre a questão da armadura de Deus. Então hoje praticamente foi só introdutório, para a gente ter uma noção da realidade e da necessidade que nós temos que ter de ter essa sensibilidade espiritual. Você não pode esquecer, nós estamos em guerra, e o soldado em guerra, ele tem que estar atento, porque se ele estiver desatento, ele pode ser morto, ferido, e Deus não quer que você seja ferido nem morto. Amém? Coloca a tua mão na altura do teu coração. Talvez você tenha ferido alguém, talvez você tenha sido ferido por alguém, palavras que te machucaram, mas você hoje tem a possibilidade de liberar perdão para essa pessoa. Você hoje tem a possibilidade de perguntar: o que eu te fiz que te magoei? Você hoje tem a possibilidade de pedir perdão e se reconciliar e limpar a tua mente, limpar o teu relacionamento com essa pessoa, e também poder estar mais perto de Deus. Senhor amado, muitas vezes, Senhor, nós temos sido cruéis, Senhor amado, com as pessoas, não respeitando e não valorizando os seus sentimentos, não respeitando e não valorizando as suas vontades.
Paizinho querido, nos perdoa. Nós queremos que seja restaurado esse relacionamento. Queremos, Senhor amado, estar mais perto de Ti. Queremos, Senhor, compreender que estamos em guerra. Entender, Senhor, que há armas espirituais que o Senhor tem colocado à nossa disposição e que nós vamos colocar em prática. Usar essas armas para vencer o diabo e ficarmos em pé pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E aplauda o Senhor. Amém. Deus merece toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém e amém.